Olá, queridos alunos do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Eu me chamo Rodrigo e eu sou professor de vocês de História e Estudos Amazônicos. Bem, como já sabem, nós estamos fazendo esses contatos pelo ambiente virtual para que a gente não fique parado nos nossos estudos, isolados em casa, mas estudando sempre e assim conectados, né? Enquanto nossas aulas não voltam presencialmente. Saibam que eu estou morrendo de saudade de vocês, quero muito olhar nos olhos de vocês, quero muito fazer as perguntas que sempre faço e que vocês sempre respondem. Adoro ver vocês buscando conhecimento, interagindo, enfim, fazendo aquilo que nós gostamos, não é? Enquanto nós não podemos voltar à nossa querida escola, nós vamos retomar o nosso assunto, né? Eu peço que vocês acompanhem essa aula, que ela trata ainda da unidade 3, Primeiras Civilizações, mas dessa vez um assunto novo, que é a civilização do Egito Antigo. Esse assunto encontra-se na página 41 do livro de vocês. Na metade da página para baixo tem esse assunto e eu peço que vocês acompanhem com o livro. Abram sempre ele e vão passando as folhas, marcando as partes que forem achando interessantes, conforme eu for falando aqui nessa aula, ok? Então vamos começar. Vamos falar do Egito Antigo. O que nós vamos falar do Egito Antigo? Como eu coloquei aqui no slide. Temos alguns tópicos importantes. A organização política. O que seria organização política? Como que essa sociedade se organizou? Quem era o chefe? Quem governava? Quem obedecia? Quem trabalhava? Não é? Isso a gente vai ver também em organização social. Aquela famosa pirâmide social que mostra quem era mais poderoso, quem sustentava a sociedade com o trabalho, quem é que estava numa posição mediana ali, né? Algo como hoje é a classe média, né? Trazendo para o nosso tempo. Tudo isso nós vamos ver para o Egito Antigo, né? Não se preocupem, vamos aprofundar tudo isso. Trabalho e comércio, vamos ver como é que eles produziam seus alimentos, quais eram as atividades que realizavam, com quem estabeleciam o comércio, não é? Que é a troca de produtos. Vamos ver também os aspectos da religião do Egito, que era bem diferente e também bem característica. E também vamos ver quais foram os legados culturais, o que eles deixaram, o que essa civilização que viveu há tanto tempo atrás, milhares de anos atrás, deixa para a nossa civilização, né? Para a nossa sociedade hoje. Então, começando aí na página 41, nós temos a organização política. Bem, a organização política ela vai nos trazer uma linha do tempo. 7.000 anos antes de Cristo, a sociedade era organizada em clãs chamados nomos. Essa é a origem da civilização egípcia, do povo egípcio. Então, 7.000 anos antes de Cristo significa mais ou menos 9.000 anos atrás. O Egito ainda era organizado em clãs. O que são clãs? Algo como a família. Né? Na nossa família hoje nuclear, nós temos geralmente os nossos avós e avós, nosso pai e nossa mãe e os irmãos. Pensem nessa família maior, com vários tios, vários avós, o avô morando junto com os irmãos dos avós. Enfim, pense numa família grande com 20, 30 pessoas ou até mais. Essa família grande, lá no Egito Antigo, era chamada de clã e geralmente tinha uma pessoa, geralmente o antepassado mais velho, era a pessoa responsável por governar aquela família. Então, várias famílias dessas habitavam a região do Crescente Fértil próximo do rio Nilo, que é onde a civilização egípcia floresceu, né? Trouxe aqui esse mapa aqui para mostrar para vocês, não é? O Egito, ele situa-se aqui, perto do rio Nilo, diferente da Mesopotâmia. São civilizações parecidíssimas porque habitaram praticamente a mesma terra, o Crescente Fértil. Já até os anos 3000 a.C., de 7.000 a 3.000 anos antes de Cristo, esse líder do clã, que chamava Nomos, ele era chamado de nomarca, ou seja, era a pessoa mais importante daquele clã, que tomava as decisões, que se reunia com outros nomarcas e assim governavam um povo tão grande, né, tão disperso ali pela região do rio Nilo. Só que após o ano de 3000 a.C., os clãs começaram a se unificar e eleger um único
líder, que já não vai mais ser chamado de nomarca. E aí eu quero que vocês grifem na página 41 o nome desse líder, Menes, que passou a ser chamado como Faraó. A última linha lá da página 41 tem esse nome. Grifem, porque o nome Faraó é o nome do líder principal do Egito a partir de 3.000 anos antes de Cristo. E é esse Faraó que a gente vai realmente estudar, é esse período que a gente vai realmente estudar do Egito Antigo, do ano de 3.000 antes de Cristo para frente, não é? Então, essa organização social em que um faraó é o líder principal e já não vai mais existir os clãs chamados nomos, vão existir uma sociedade mesmo, as famílias e esse líder principal, ela vai ser baseada pela teocracia. O que significa isso? Significa que esse faraó ele vai deter todo o poder, tanto político, ou seja, de governar, de fazer as leis, tanto o poder jurídico, que é de julgar quem infringir as leis, quem comete crimes, punir, não é, no caso, e o poder religioso, ou seja, ele vai ser o sacerdote, o sumo sacerdote, o chefe do poder religioso. Ele vai ser o responsável por dizer quais são os caminhos que Deus quer para aquela civilização egípcia. Então, a isso nós vamos chamar de teocracia, como o material de vocês na página 42 está mostrando. Quero que vocês grifem. O faraó era considerado um deus vivo. Ele era o chefe religioso e o líder político da sociedade egípcia. Por esse motivo, o sistema de governo que prevaleceu no Egito foi chamado de teocracia. Grifem essa parte com lápis de cor, caneta, lápis normal ou marca-texto, que é essa parte interessante. E quando eu trago aqui a organização social, um pouquinho mais abaixo, eu mostro para vocês que o Egito Antigo estava organizado sob a forma de uma pirâmide social, onde o faraó era o líder e os escravizados que estão abaixo dessa pirâmide eram as pessoas que sustentavam essa sociedade com seu trabalho. Acima dos escravizados tem os camponeses, que eram muito numerosos, mas não tinham muitos direitos nem muitas riquezas. Acima dos camponeses eu vou ter os administradores e os escribas, e que eram as pessoas que organizavam, ajudavam a organizar o Estado, né? Administravam os tributos que eram pagos pelos camponeses, administravam os escravos, os escribas eram os responsáveis por escrever, eram pessoas que sabiam ler e escrever e tinham um destaque na sociedade egípcia. Acima deles tem os sacerdotes, que eram responsáveis por fazer os ritos religiosos e eram pessoas muito próximas ao faraó, e os chefes militares, que eram responsáveis por fazer as guerras e capturar os escravos, comandar os exércitos que entravam em batalhas, não é? Então essas pessoas já eram mais próximas ao faraó, eram menos numerosas e mais, digamos assim, privilegiadas nessa sociedade. Então tem aqui na página 42 de vocês toda essa descrição de quem eram os chefes militares, os sacerdotes, os administradores e os escribas, os camponeses e os escravizados. Leio muito bem para vocês entenderem muito bem quem eles eram. Lembre-se que isso aqui é apenas um resumo, né, uma explicação mais pormenorizada do que tem no livro de vocês, mas é necessário que vocês leiam sim o livro. Passando para a página 43, nós vamos ver o tópico trabalho e comércio. O tópico trabalho e comércio mostra como que era organizada a atividade que produzia alimentos no Egito Antigo. Muito parecido com o que já vimos para os povos da Mesopotâmia, nós vamos ver agora para o povo egípcio. A agricultura que eles praticavam também era irrigada. O rio Nilo, por fazer parte do crescente fértil, também era um rio que tinha seu comportamento baseado em cheias e secas. Quando esse rio enchia, ele deixava as terras muito férteis, o que permitia que fossem cultivados diversos grãos, né? Entre eles aqui, como diz no livro de vocês, a lentilha, a cebola, o pepino, as tâmaras, essa era a base da alimentação egípcia. Também o trigo, óbvio. A cevada também, diversos grãos eram cultivados também no Egito através da cheia do rio Nilo. Então essa agricultura também vai ser uma agricultura de terras irrigadas, de terras que eram banhadas por um rio, que tinha seu regime de cheia. Também se criavam bois, não é? A criação de gado, a criação de outros animais também existia no Egito Antigo. A isso é chamada pecuária. Também eles desenvolviam o artesanato, não é? O artesanato onde eles confeccionavam cestas,
sandálias, cordas, papel, barcos. Vão grifando tudo isso na página 43. Apreciavam maquiagens e adornos como colares, peitorais, amuletos, braceletes e anéis. Então nós sabemos, através das fontes arqueológicas, escavações que aconteceram no Egito, que os egípcios utilizavam muitos adornos, joias, utilizavam maquiagem, né? 3.000 anos antes de Cristo. Utilizava-se maquiagem, utilizavam-se joias, né? Que interessante isso, não é? Também sabemos que eles comercializavam com outros povos. Trocavam itens que eles fabricavam, como artesanato, como comida, por outros de outros povos que também habitavam a região do Crescente Fértil, não é? Sabemos que a região do Crescente Fértil, a região da Mesopotâmia, era habitada por muitos povos diferentes que guerrearam entre si, como vimos na aula passada. O povo egípcio, logicamente, teve contato com esses outros povos. Então, isso é muito interessante de nós sabermos. Passando agora para um tópico mais extenso, na página 44 do livro de vocês, temos o tópico da religião. A religião no Egito Antigo era bastante diferente da nossa religião cristã hoje, em 2020. O primeiro aspecto que era diferente era que existia uma divinização das forças da natureza e dos astros. O que isso significa? Significa que o Sol, os planetas do universo e as forças da natureza, como o vento, a água, o ar, a terra, eram tidos como seres divinos, eram adorados. Então, adorar forças da natureza, adorar o Sol, era o equivalente a adorar ao Deus cristão, a ir a um culto, a ir fazer uma prece, então a orar de fato, não é? Então tudo isso era feito lá no Egito Antigo e eu posso comparar com a religião de hoje do Brasil, né? O cristianismo. Então, lá era muito diferente por esse aspecto. Outro aspecto também era o politeísmo. Nós já vimos essa palavra antes. Poli, muitos. Teísmo, crença em Deus, ou seja, crença em muitos deuses, traduzindo do grego. Eles acreditavam que existia mais de um Deus. Existia o Deus Sol, existia o Deus da morte, existia deuses da fertilidade, deusas também, não é? Então, como vocês vão grifar a primeira parte, divinização dos astros e da força da natureza, está no primeiro parágrafo da página 44. Já sobre o politeísmo, vocês grifem na página 44 o segundo parágrafo, logo abaixo desta imagem que mostra vários deuses se deslocando em uma barca por cima do rio Nilo, no livro de vocês, não é? Vocês vão grifar. Assim como os outros povos da antiguidade, os egípcios eram politeístas, o que significa que acreditavam em vários deuses. Marquem isso. Essas divindades é que eram responsáveis por organizar o mundo. Como já disse, tinha o deus Sol, que era o responsável por dar a iluminação, o calor. Tinha o deus que regia as águas, tinha o deus que regia a morte. Então tudo era governado por deuses. Outro ponto interessante era que esses deuses, eles tinham características de homem e características de animais. Então é o que nós chamamos de deuses antropozoomórficos. Palavrinha comprida e difícil de falar, não é mesmo? Mas o que ela significa? Antropo significa homem. Zoo significa animal. Nós vamos ao zoológico, não é mesmo? Então nós vamos ao lugar onde estão os animais. Então, antropozoomórfico é uma palavrinha que vem do grego que significa forma de homem e forma de animal. Forma de ser humano e forma de animal. Notem na imagem, na terceira imagem que está aqui, que tem o deus Anubis e a deusa Ísis. Nós vemos que o deus Anubis, ele está com uma forma de homem, corpo de ser humano, mas a cabeça dele é de um animal. A deusa Ísis tem a parte inferior do ser humano, mas está com duas asas de pássaro. Então os deuses eram representados no Egito Antigo assim, dessa forma, metade ser humano, metade animal. E um grande aspecto famosíssimo da religiosidade dos egípcios, é a crença na vida após a morte.
Eles acreditavam que existia uma vida depois dessa vida que eles estavam vivendo aí no Crescente Fértil há 7.000, 5.000 anos atrás. Como era essa vida após a morte? Significava que eles pensavam que viveriam a vida no Egito e o corpo deles deveria ser preservado quando eles morressem, para que eles, quando acordassem neste outro lugar, neste outro plano, que eles iriam depois de morrer, eles pudessem retomar o corpo que estava intacto. Ora, sabemos que quando um indivíduo morre, o corpo dele vai se deteriorando, a natureza vai consumindo aquele corpo, não é? E ele é enterrado embaixo da terra e depois de um tempo aquele corpo começa a não existir mais. Só que existia uma técnica chamada mumificação. Repare nessa imagem 4 aqui, que tem um sarcófago, que era o lugar onde ficava o corpo morto, e esse sarcófago está preenchido por um corpo enrolado em faixas de linho e amarrado com cordas. Isso é um corpo sem vida que está guardado para que quando esse corpo, quando essa pessoa que morreu vá para o lugar onde os egípcios acreditavam que iam depois da morte, esse corpo pudesse ser retomado por essa pessoa que morreu. Então, no tópico 44, aqui da página 44, a mumificação e julgamento de Osíris, é um tópico que explica muito bem. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Grifem isso. É isso que é interessante. O que isso significa? Para eles, as pessoas não iam para determinado lugar depois que morresse e tampouco desapareceriam. Os espíritos, na verdade, passavam por um julgamento. E aí é que eu trago, no próximo slide, esse julgamento, que vocês podem acompanhar melhor na página 45. Tem um texto que fala que eu gostaria que vocês lessem aí na casa de vocês. É um texto logo no começo da página 45 que mostra, né, quem era esse julgador. E essa imagem que eu trago para vocês. Reparem, o julgamento de Osíris. Aqui em cima da tela onde eu estou aparecendo tem a mesma imagem do corpo mumificado dentro de um sarcófago. E aí, quando a pessoa morria, os egípcios acreditavam que eles iam para um julgamento do deus Osíris. O deus Osíris é esse que está representado bem aqui. Ele presidia esse julgamento. Mas vários deuses eram responsáveis por fazer algumas coisas. Notem que o primeiro, o deus Anubis, que está lá, ele é o deus com a cabeça de chacal, ele que conduz a alma. Vejam que ele está segurando a mão de uma pessoa que já morreu e está levando ela para que o coração dela pese-se. Ele colocava o coração dessa pessoa em uma balança, né? E ele colocava em outro lado da balança uma pena de avestruz. E se o coração da pessoa fosse mais leve do que a pena do avestruz, ele teria direito a uma vida eterna. Mas se fosse mais pesado, esse outro monstro, Amit, monstro do Nilo, ia devorar esse morto, porque ele foi uma pessoa má. Vejam que isso é uma espécie de mito, uma espécie de história, uma espécie de crença dos egípcios antigos na vida após a morte, mas que essa vida após a morte ela não é uma volta à vida, e sim eles passariam por um julgamento, eles iriam para um lugar, não é? Onde eles seriam julgados. E se eles tivessem sido bons durante a vida, eles teriam uma vida eterna. Se eles não tivessem sido bons, eles seriam devorados por um monstro do rio Nilo. Esse é um aspecto muito interessante da crença, né, para a gente entender. Na página 45 também tem alguns vasos com cabeças de animais que se chamavam vasos canopos. Esses vasos serviam para guardar os órgãos dos defuntos. Então a múmia, ela era mumificada, o corpo mumificado se chama múmia, né? Vocês já devem ter ouvido falar. É uma figura muito comum na nossa cultura, a múmia. Esse corpo mumificado, ele era preservado sem os órgãos, e os órgãos eram guardados dentro desses vasos aqui da página 45. Se vocês escanearem o QR Code que tem ao lado dessa imagem, vocês poderão fazer um joguinho, não é? Baixem um aplicativo que escaneia QR Code, né? E vocês vão conseguir acessar esse conteúdo interativo do livro de vocês. Bem, o julgamento de Osíris serviu para que a gente visse um pouco do aspecto da vida após a morte. Na página 46, nós vemos as grandes construções do Egito. Acima é a imagem de uma máscara que um grande faraó usou para ser sepultado. É a máscara do faraó Tutankhamon.
E abaixo a gente tem a grande construção que é muito famosa no Egito. São uma das 3 pirâmides de Gizé, ao lado a Esfinge, que é uma construção que retrata uma criatura meio animal, meio humana, que guardaria, não é, intrusos de entrarem nessa pirâmide. O que ficava nessa pirâmide? Essas pirâmides existem até hoje no Egito. São um ponto turístico e considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Essas pirâmides elas serviam basicamente para sepultar os faraós, ou seja, os líderes mais poderosos do Egito antigo. Essas pirâmides, que não são poucas, existem várias espalhadas pelo Egito Antigo, tem nas 3 pirâmides de Gizé as pirâmides mais famosas. E através dessa construção eram guardados corpos e esses corpos ficariam lá dentro mumificados, aguardando o julgamento de Osíris e a vida eterna. Basicamente, as construções serviam para guardar os corpos mumificados. Até hoje elas existem, são pontos turísticos, não é? E esses túmulos eram muito profundos, eram muito bem guardados, porque existia muita riqueza. Os faraós eram enterrados juntos com toda a riqueza que eles tinham acumulado durante a vida. Por que será? Sabemos que nada levamos dessa vida, apenas, né, o que fizemos de bem, o bom e o mal que fizemos. E por que os faraós guardavam, não é? A, as coisas, as posses materiais. Eles acreditavam que poderiam retomar isso depois da morte. Por isso, eles guardavam tudo junto ao corpo dentro dessas pirâmides. Então, essas pirâmides eram construídas para abrigar não só o corpo, mas a riqueza do faraó. Então, elas eram muito importantes. Podemos ver na página 46 que existe uma discussão sobre como essas pirâmides teriam sido construídas. Não é? São uma das grandes perguntas da história dos arqueólogos que fazem como que essas pirâmides foram construídas. São construções muito grandes, muito tecnológicas para a época. Fica aí a dúvida, não é? Até hoje ainda não tem uma resposta definitiva. O que nós sabemos é o que nós estamos estudando hoje. Mas para se aprofundarem melhor, vale uma pesquisa, vale assistir alguns filmes que eu vou indicar para vocês curtirem as férias. Passando agora para a página 47, nós temos os legados culturais. E eu trouxe aqui 3 deles. Um deles vocês já conhecem, é o sistema de numeração. Os egípcios deixaram um sistema para contar 1, 2, 3, 4, né? Com certeza lembraram da aula da professora Delma de matemática, não é? Também lhes deixaram uma maneira de escrever, que são a escrita por hieróglifos. São desenhos que retratam letras e até palavras inteiras. Esses hieróglifos, eles eram o sistema de escrita do Egito. Apenas os escribas dominavam esse sistema. E por serem desenhos, são chamados de hieróglifos. Está grifado no livro de vocês, na página 47. Além disso, inventaram também o papiro, que está aqui acima. O papiro foi o primeiro papel impresso. Era o primeiro modo de escrever em um papel. Notem que os hieróglifos estão escritos em pedra. Antigamente era só possível escrever em pedra. E o papiro era uma aproximação do que é o papel hoje. Então os egípcios antigos inventaram uma forma de escrever que não fosse na pedra. Esses são um dos principais legados. Eles também deixaram muitos conhecimentos na medicina, na astrologia, que é a observação dos astros, na matemática, na geometria, não é mesmo? Então, por que estudamos os egípcios? Por conta de todo esse legado cultural que eles nos deixaram. Antes de nós, 5.000 anos, 4.000 anos, eles deixaram muitas conquistas para o saber da humanidade. Então é muito interessante. Até hoje, muitos pesquisadores pesquisam essa civilização do Egito Antigo. Bem, meus queridos alunos, por hoje deixo vocês com essa aula e vou reforçar que agora quero que vocês me retornem às atividades da página 48 e 49, não é? Façam essa atividade, me retornem pelo aplicativo Clipe Escola. Vou deixar escrito no lembrete também lá no aplicativo para que vocês recordem páginas 48 e 49. Qualquer dúvida, por favor,
Mandem uma mensagem lá no Clipe Escola. Tenho sentido falta de comunicar-me com vocês. Tenho sentido saudades. Espero que vocês fiquem bem, obedeçam seus pais, seus avós, seus tios, seus responsáveis. Lavem bem as mãos e não saiam de casa. Não tem necessidade de sair de casa nesse momento. Vamos esperar tudo isto passar para que a gente possa se reencontrar o quanto antes. Tudo bem, alunos? Um abraço e até a nossa próxima aula.